João Maria Kaisen, Jomaca, nasceu em 1991 na cidade de Belo Horizonte. Artista da cena, produtor, ativista pelos direitos humanos e poeta, é autor de Generalidades, O Passarinho Loque Esse, volume de estreia da coleção Ouvido Falante, da editora Impressões de Minas, e organizador da coletânea Academia Transliterária, da editora Marginale. Por um ano escreveu para a coluna Diversidade, da plataforma Guaja. Tem o conto inédito Cartão Amarelo ou Gol Contra, publicado na revista virtual da Ria Livraria. O conto do cotidiano na revista de estudos Transviades e textos publicados na coleção Slam LGBTQIA+, da editora Autônoma Literária. No livro Velhice Transviada, de João W. Neri, da editora Objetiva, e na antologia virtual Poesia Concreta das Tuas Esquinas, da Balada Literária. É editor e revisor na revista Zona de Encontro, de Idila Silmarov e Paula Aquimo, e tradutor para o inglês do texto dramatúrgico Gavião de Duas Cabeças, de Andréa Duarte e Ailton Krenak. No teatro, atuou em Escombros da Babilônia, Minha História que Nunca Vi, Chá de Revelação, Para Quebrar o Corpo, além de performances com a tipo banda Mascocetas e o coletivo Academia Transliterária. Foi dramaturgo em Ópera Bruta e Atenção, e em 2021 estreia como ator e dramaturgo na vídeo performance O Colecionador de CDs, com direção e edição de Luísa Lagoeiro. E João, bom dia. Bom dia. Tudo bem? João, você está aqui hoje para falar sobre literatura e loucura. E de onde que surge essa inquietação? Literatura e loucura são duas palavras que dizem muito da minha vida, da minha trajetória. E acho que a poesia foi o que me trouxe também para a vida, né? Para poder ser quem eu sou. A loucura vem como, primeiro, uma violência que eu sofri durante alguns anos, de internações manicomiais, abuso psiquiátrico, farmacológico. Então a loucura, de alguma forma, ela sempre é algum combustível também de criação, porque vem da minha experiência nesses hospitais, né? E a poesia chegou como uma forma de eu poder me expressar e talvez me curar também. Acredito que me salvou mesmo. E aí depois que veio o teatro, as outras coisas, né? Mas a literatura que me mostrou as possibilidades também de eu poder dizer eu sou artista, né? Que era algo que eu também não tinha possibilidade de acreditar que eu poderia. Você passa por um período, pela trajetória, né, de lutas ativistas, principalmente antimanicomiais. Você fala um pouco dessa trajetória com a gente, ligada à sua literatura, à sua escrita? Uhum. Então, quando eu estive internado, que foi dos meus 17 aos meus 22, 23, eu tive 4 internações, sendo que a última delas foram mais de 6 meses, né, num hospital que é considerado o melhor da América Latina, né, que é um hospital espírita e psiquiátrico, mas que na verdade ele traz toda a lógica manicomial para dentro. E para piorar, né, sendo uma pessoa intersexo, sendo uma pessoa trans, essa ideia da religião kardecista ali foi mais uma violência que eu sofri lá dentro, porque a psiquiatria se justificava também por questões religiosas. Então, por exemplo, você é trans porque você veio várias vidas como um homem e aí você nasceu mulher e não pode aceitar isso, então por isso que você é trans. Então várias questões de abuso mesmo que eu considero, que eu passei,
foram nessa perspectiva da lógica manicomial da sociedade, do controle, né, de querer corpos normais e iguais, né? Tem até um poema que eu falo, agora eu vou esquecer, será? Pintam-me de carne até num sopro ela se descasca e sangra, desejam a cópia que havia se encontrado com a cópia da outra cópia que se copiou da cópia, desde aquela cópula inicialmente copada pelas cópulas daquele antigo baralho de mão. Então é muito isso, né? Eu acho que uma pessoa que tem um corpo intersexo, que biologicamente já quebra essa expectativa binária do gênero, de ser homem, de ser mulher, e aí uma pessoa intersexo que entende que o sexo que definiram para mim também não era o que eu me identificava, por isso sou transmasculine, faz todo o sentido dessa lógica de controle do corpo, né? Que é o que a população trans, travesti passa muito. E, enfim, resumindo um pouco mais, nessa última internação eu fiquei 196 dias internado, também fui submetido a sessões de choque, né? Que eles chamam de eletroconvulsoterapia. Só que ao mesmo tempo lá naquele local também eu tinha a terapia ocupacional, né, que tinha 2 vezes por semana, que era o momento que eu podia pintar, desenhar, escrever. E desde criança eu sempre gostei muito de ler, de escrever. E aí quando eu estava nessa situação horrível, né, que eu estava passando, era aquele momento, era o único também que eu tinha alguma liberdade. E aí eu fui vendo a poesia como uma possibilidade. Também jurei para mim que eu não voltaria para aquele lugar nunca mais, depois dessa passagem tão longa. E fiz uma parte de redução de danos, que eu também tive uma questão de dependência química, com tantos sofrimentos também, né? Questões familiares que me largaram, né? Fiquei sozinho mesmo em algum momento, tendo as amizades como família, que são até hoje. E aí com a terapia ocupacional eu fui entendendo que eu poderia também investir um pouco mais naquela arte, naquela ocupação ali, quem sabe fazer daquilo o meu trabalho. E aí comecei a sair eu tinha 22 para 23, hoje eu tenho 30, nesse período andei muito aí por saraus, por slams, comecei com a zine de poesia, ia para os festivais, tentava vender, nunca coloquei preço não, mas me salvava isso também, que às vezes ganhava R$2 de alguém, mas ganhava, sei lá, 50 de outra pessoa na mesma zine. E aí começa a Academia Transliterária, que foi em 2016. E aí, por causa da Academia Transliterária, né, aí sim eu consegui encher a boca e falar: eu sou artista, eu sou poeta mesmo, então eu vou ter esse objetivo. E aí uma das pessoas que faz parte do coletivo, que é a Marta Neves, me ajudou muito, porque ela acreditou também na minha literatura e me apresentou para outras artistas que tinham uma condição melhor, que poderiam investir no material. E aí eu publiquei o Generalidades ou Passarinho Locke. A primeira e a segunda edição foram nesse formato independente, num projeto social. E depois, né, em dezembro de 2020, que chega na editora. E ele chega também exatamente pelas redes que a gente vai construindo, né? Foi a Nívia Sabino, Pedro Bomba, nessa coleção Ouvido Falante vai trazer outras pessoas que são da poesia falada, que estão nos espaços de saraus e slams. Então é o volume de estreia da coleção e eu fiquei muito honrado mesmo, muito emocionado de publicar com essa galera, né? E Passarinho Locke, no próprio título já tem a loucura, né? Porque aqui eu já tenho o gênero neutro já tá dado, né? Não é louco, nem é louca, é Locke.
Então a loucura aqui é a base também, porque é um livro que de alguma forma, mesmo que tem a ficção, tem o enredo, os espaços, mas é muito documental também. Então não tem como a loucura não estar em todas as páginas, né? Assim como meu corpo trans, intersexo. Acho que é por aí, assim vai com todos os meus processos criativos, sempre a luta antimanicomial, essa vontade de ver outras pessoas também tendo essas possibilidades, que eu sei também que eu sou uma exceção, tanto de pessoas trans quanto de pessoas que foram internadas compulsoriamente, né? Eu sou um sobrevivente mesmo e uma exceção, porque muitas pessoas que estiveram comigo lá naquele momento, eu sei que ainda estão ali, estão nessa lógica, e que a gente possa levar a palavra e a ideia também de que as redes, o afeto, o acolhimento, a arte podem ser possibilidades de transformar a vida de alguém ou da comunidade em si. Massa. Me pediu você para falar um pouco mais sobre essa conversa entre esses dois aspectos, literatura e loucura, que é para você, e trazer algumas referências também. Assim, a referência que eu tenho, acho que a única que me marcou principalmente na escola, foi a de Lima Barreto. A de Lima Barreto, que foi o primeiro escritor que eu conheci, assim, que teve aspectos mais ligados a essa questão da loucura, que foi internado. E se você traz de outras referências também, se você quiser ler também pra gente, fica à vontade. Sim. Esse trabalho que você cita no início, que é o Colecionador de CIDs, foi quando a primeira vez que eu comecei a me debruçar mais em referências, em pesquisa, para poder colocar esse compilado mesmo, né? Então, porque é um trabalho que vai trazer a temática da loucura mais escancarado, mais explícito, mais de denúncia também. É uma vontade de poder denunciar as coisas que eu vi, que eu passei lá. Então, né, a primeira pessoa que vem na minha cabeça, sem dúvida nenhuma, é a Anísia da Silveira, que era uma profissional nordestina, acho que é de Alagoas, se não me engano. Acho que é. Mas era uma psiquiatra que já pensava fora da curva na época, e ela que começou essa ideia da terapia ocupacional como uma forma de tratamento mais humanizado para as pessoas em sofrimento mental. Então a Anísia, para mim, sei lá, eu não conheci, mas eu agradeço ela todos os dias, o que ela fez. Eu acho que ela mudou muito a visão, né, da medicina, das formas e também das pessoas que estiveram nessas situações ou que estão, né, ter outras possibilidades. Lima Barreto, eu acho que eu li na escola, não lembro, foi até bom você falar, que eu vou procurar de novo. Eu gosto do Francisco Basaglia, que tem umas artes mais coisas visuais também. Enfim, eu poderia ter trazido a pesquisa aqui para eu colar os nomes, mas é porque a pessoa que eu vou mais mesmo. Aí dentro da literatura eu já vou procurando referências mais de pessoas trans, né? Aí eu gosto muito da Amara Moira, que já tem uma perspectiva, ela é doutora e também ela tem essa ideia, essa vontade de levar o bonde todo junto. Então a pesquisa dela é de mapeamento, né? Ela sabe quantas pessoas trans, travestis publicaram no Brasil, cada livro lançado ela tá lá catalogando. Gosto muito da Jaqueline Gomes de Jesus, que é outra travesti, que é doutora também, professora, e é uma referência na literatura também para as pessoas trans que são racializadas. É algo muito importante de se ler, porque ela ocupou um espaço inédito lá na Universidade do Rio de Janeiro. Gosto da Suzy Choque muito também, que já está lá na Argentina, mas tem uma pegada com música, ela transforma a poesia dela em melodia.
E o João Nery, que tive a alegria de participar com um poema no livro dele, Velhice Transviada, que foi um homem trans pioneiro no Brasil, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu fazia parte da tipo banda Mascucetas. A gente pôde almoçar com ele, passar a tarde, tocar a música, e ele deixou livros também aí pra gente, né, presente sempre, que são muito importantes, a trajetória dele enquanto pioneiro no Brasil e a mensagem que ele deixa de mais união, de fortalecimento, de acolhimento. Eu acho que tudo, na verdade, também eu não consigo tirar da luta antimanicomial, porque eu acho que nós, pessoas que somos desviantes, desviadas, oprimidas, marginalizadas, dissidentes, não importa a palavra, mas somos nós que somos colocados, né, no sistema prisional e nos manicômios, né? Somos os lixos sociais, né? Então eu acho que a luta antimanicomial é a que consegue abordar mais transversalidade, a que consegue unir mais pautas, diversidade, e a gente conseguir enxergar também pessoas que estão fora das nossas experiências e também ser visto, né? Acho que é mais ou menos por aí. Tem um texto aqui que eu gosto dele, sobre a loucura, mas eu tentei enterrar algumas vivências, mas logo descobri que elas eram o que eu deveria viver novamente. E por quê? Porque eu tenho sonhos, sim. Eu sou gente, como qualquer um, mesmo que pensem o contrário. Hoje, ouvi que não deveriam falar comigo, já que eu era louca. Mas as pessoas poderiam entender que eu já passei por medos que me fizeram ser assim. Talvez tolos, eu devo admitir. Mas a minha coragem ultrapassou qualquer falta de lucidez. E loucos todos nós somos, mas a minha loucura é doce, e isso torna a minha coragem absurda. Talvez seja isso que caracteriza os loucos de pedra. A força que temos em enxergar a vida como uma dádiva e não como um pedaço de tempo em que podemos até fingir ser o que não somos. E não pense que isso é do feitio das pessoas loucas. Não, repito que isso é coisa dos ditos normais. E não, os sonhos não são para os fracos. Isso é lindo. Salve a loucura. Salve a loucura. Jomaca, fiquei curioso no Colecionador de CIDs. Fala pra gente como é que foi esse trabalho pra você e como é que foi todo o processo. Colecionador de CIDs chegou na pandemia, né? Nesse momento que a gente precisa se reinventar enquanto artista, continuar tentando ganhar a nossa grana, fazendo o nosso corre. Então eu fui experimentar essa coisa híbrida, né? Que é um pouco de teatro, de performance, de poesia falada, de audiovisual. E aí eu venho com a direção, edição, figurino, cenografia da Luísa Lagoeiro, que teve todo esse olhar, né, para essa temática. O Colecionador de CIDs é Fran, que se libertou dos manicômios, dos choques, das camisas de força e agora protagoniza a sua história. Então é um trabalho que a gente pode chamar de um curta, talvez, tem 21 minutos, e aí é um apanhado de cenas que são performances, né? Que foi o jeito que a gente pôde também. A gente não tem um equipamento com tanta qualidade, foi gravado em celular, mas a gente assumiu isso e tentamos entrar em alguns festivais, e a gente conseguiu estrear no Arte Salva da Zap 18. Depois a gente fez formato de cena curta para passar no Galpão Cineorto. Aprovamos na Vale também, que ainda não saiu, e estamos tentando mandar para festivais, mostras de cinema também. Mas é um trabalho que ele é mais de denunciar, ele vai trazer estatísticas de suicídio, né? Tem um dado de 84,7% dos homens trans já pensaram ou já tentaram suicídio no Brasil.
O Brasil é o país que, além de mais matar pessoas trans, travestis, mais consumir pornografia, mais violar direitos humanos, também é o país que mais realiza cirurgias em crianças recém-nascidas, né, intersexo. Então tá tudo lá denunciado também, a questão da como que a farmácia ganha também, como é capitalista o pensamento também de aspirina é o medicamento mais bem sucedido, né, um dos produtos mais bem sucedidos do capitalismo. Então a gente traz toda uma bagagem de estatísticas que a gente pesquisou e traz a poesia, tem trechos do Passarinho Locke no roteiro e são performances também que a gente costurou. É um trabalho lindo que eu me senti muito... me deu uma libertação mesmo de poder ressignificar tudo aquilo, né? Que tem uma cena que eu tô amarrado, são coisas que realmente eu experienciei, mas que no trabalho a gente ressignificou e fez poesia, né? Então isso foi muito importante para mim também. E ganhei um dinheirinho, tô querendo ganhar mais com ele, que ele possa rodar e chegar para as pessoas, porque a gente precisa falar de manicômios, né? Nesse governo que a gente tá, desgoverno, a primeira canetada que foi dada foi exatamente a reabertura dos leitos psiquiátricos. Então a gente pega uma luta antimanicomial de 30 anos que é derrubada numa caneta. Então é muito simbólico também o manicômio ter sido onde foi o primeiro lugar que se mexeu, né? E a gente precisa ficar atentos mesmo, porque querem nos empurrar para lá, e a nossa saúde mental é algo que a gente precisa mesmo prestar atenção, porque tá tudo muito difícil de ver, né? Muito genocídio, muita violação, vendo situações que a gente não pode fazer nada, né? Por mais que a gente faça, sempre a gente tá vendo pessoas passando situações muito delicadas e de violência. E então a saúde mental é algo que precisa estar sempre em prioridade, porque, na minha opinião, se não tiver a saúde mental, não tem mais nada, né? O corpo também, fisicamente, não vai funcionar da mesma forma. Então a gente não consegue desembolar o que a gente precisa. Esses índices aumentaram durante a pandemia bastante, né? A questão do isolamento provocou muita coisa. Eu queria perguntar também, queria que você falasse um pouco mais, você já falou no começo, seu processo com a literatura, que foi através de uma terapia ocupacional, né? Ainda lá no... Aí você precisa voltar essa pergunta. Essa parte que você falou, não escutei nada. Eu ou zerei, desculpa. Ah, sim. Essa pergunta que eu comecei agora? Ah, Você não. falou baixo. Ah, não, eu fiz um comentário, botei. Desculpe, vou só continuar a pergunta. Tá bom. Você falou lá que você conheceu a literatura, o processo artístico através de uma terapia ocupacional. E eu queria saber como a literatura é esse combustível nas suas produções, como ela te fez desgarrar de um processo que era tão torturador, tão forte, e te trouxe para um novo espaço, e quais vivências ela trouxe, o que a literatura trouxe para você? Acho que eu conheci muitas pessoas que estão na minha vida, que são importantes para mim, né? Esses ambientes de sarau, de slam. Eu estar aqui hoje é graças à literatura, a gente se conhecer. Mas eu acho que, pessoalmente falando assim, que isso é muito nítido para mim, da rede, né? Eu conheci e me encaixei ali no meio artístico, cultural, por causa da minha poesia, né? Da minha insistência também em fazer poesia. Mas eu acho que por um longo período da minha vida eu senti muita solidão, porque eu não conhecia outras pessoas trans, né? Eu fui entender que eu era trans, eu já tinha 24 anos, sei lá, 23 anos,
Intersexo eu fui saber depois, porque eu precisei fazer uns exames, né? Tive um episódio de quase morte física, assim, fiquei em coma e tudo mais, e precisei passar por uma bateria de exames que um desses exames constou lá essa variação cromossômica que eu não sabia, ninguém nunca me contou. Então, eu não sei muito explicar, mas de alguma forma sempre teve um buraco. Sempre eu não entendia muito. Na escola eu ficava muito investindo em ler mesmo, porque eu não gostava muito de interagir com as pessoas, não gostava da roupa que eu estava usando, dos modos que eu era obrigado também, não sei. Então uma solidão também nessa não compreensão da minha identidade, do meu corpo, que só foi passar com mais de 20 anos, que eu fui conhecer em 2015, foi a primeira vez que eu conheci outros homens trans, pessoas trans masculinas, que eu fui fazer teve um congresso na USP, que foi o primeiro encontro nacional de homens trans. E eu cheguei lá, eu acho que eu nem acreditei que eu tava vendo. Tinha, sei lá, uns 500, 400 que eu falei, ai, mentira! Aí foi assim, abriu minha cabeça ali naquela hora. Eu entendi que eu queria estar com aquelas pessoas, queria estar em conferências. Aí eu vou também pro Direitos Humanos, né? Fui essa passagem aí de delegado municipal, estadual, nacional. Aí eu vou entender outras pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas que eu não tinha contato, nunca tive. Estudei em escola particular, nunca estudei com uma pessoa negra, indígena, PCD. Então, assim, foi tudo muito junto pra mim. Depois dos meus 20, aí eu encontrei também o bonde que eu queria colar. E aí a poesia, eu já sabia que eu gostava, porque eu sempre tive a companhia dos livros, era o que eu gostava de fazer quando mais novo, assim, era ler, viajar naquelas histórias ali. Mas aí eu fui entendendo o lugar profissional mesmo, e eu quero que seja a minha profissão, né? Eu quero conseguir viver como artista da palavra, né? O que eu puder fazer, mesmo que eu estiver no teatro, no cinema, o meu objetivo é que seja a literatura que vai levar. Se eu for pro cinema, eu quero estar no roteiro. Se eu for pro teatro, na dramaturgia, porque é o meu interesse maior, é o que eu amo mesmo, esses espaços. Eu acho que trouxe minha vida de volta, talvez. Falo que até que eu tenho 5 anos, que foi em 2016 que eu nasci. E é isso. Jomaca, você tem mais alguma coisa que você quer dizer para finalizar? Quero agradecer vocês de novo, né? O espaço, todos os corres, assim, a gente... Quantas oportunidades também. Fico emocionado de estar aqui, da gente estar vivo, vivas, vives, né? Com tantas coisas. Desejo força aí pra gente, que a gente possa se vacinar e que, sei lá, em breve a gente esteja desembolando mais saraus, mais slams, festivais, possa trazer pessoas que talvez como eu não entendiam, estavam perdidas e que talvez possam de alguma maneira ser resgatadas pela arte, pela poesia. Então só posso agradecer mesmo, de coração, muito feliz de colar com vocês todas as vezes, eu fico muito feliz. E é isso, gente. Conheçam a Academia Transliterária também, que é o coletivo que eu participo. Tem várias pessoas trans, travestis lá, também tentando fazer esse corre da arte, da cultura. Mascucetas, eu não sou mais da banda, mas a banda tá acontecendo, as temáticas transmasculinas, de homens trans, pessoas não binárias estão sendo levantadas. Tem um coletivo aqui em Belo Horizonte que chama Trans Não Binário, que também está fazendo muita produção de conteúdo de pessoas trans não binárias. E movimento trans também de BH. Conheçam, vamos fortalecer essas redes mesmo, seguir em frente, avante. Perfeito. Só força, Jomaca. Muito obrigado. Salve, só força.